Bom, gente, começamos mais uma live do Clubinho aqui, terça-feira, semana já bombando, pelo amor de Deus, alguém segura um pouco. E a gente vai falar hoje sobre um assunto, né, que eu acho que é relevante, tem a ver com vendas também. Ontem alguém me deixou um comentário pedindo para falar um pouquinho sobre como vender para lojas. E aí eu vou usar esse gancho para a gente falar sobre pontos de venda. Eu acho que é importante a gente trazer, né, clareza para isso também, né? Que a gente sempre fala sobre ter clareza do que a gente está fazendo no nosso processo. Eu acho importante. Bom dia, Denise. Dorinha, bom dia. Bom, então a gente vai falar hoje sobre, né, eu vou começar falando sobre como vender para lojas, que foi a pergunta que apareceu ontem, até coloquei lá nos stories, aí a grande maioria respondeu que sim, que gostaria que eu falasse sobre isso, depois eu vou falar sobre outros, né, canais de vendas também que a gente tem que considerar. Obrigado, Adri. Quando a gente fala em canais de vendas, a gente tem que entender que existem várias possibilidades por onde a gente pode vender, que não é só o Instagram. Não é só o Instagram, gente. Eu sei que a gente tem uma expectativa em relação ao Instagram e a gente tem uma ansiedade até em relação ao Instagram, e eu confesso para vocês que eu tive um resultado com a Cultivar muito fora da curva no Instagram também. E eu gosto de frisar isso porque é um resultado realmente fora da curva. Eu sei que dá para ter o mesmo resultado, mas não vai ser todo mundo, entendeu? Dá para ter resultados bons, mas não, talvez o que aconteceu com a Cultivar foi muito fora da curva. Mas eu também identifico que eu fiz tudo certo, né? Então eu fiz tudo o que precisava fazer e tudo certinho, todas as pontas amarradas. Então isso também ajudou demais, né? Com certeza. Mas assim, às vezes a gente se apega esperando um resultado do Instagram como se ele fosse a única possibilidade de vendas. Ó, ontem passei o dia pensando nisso, onde vender além do Instagram, então a live vai ser para ti. E a gente tem que explorar outros pontos. Às vezes dá trabalho, sempre dá trabalho. Gente, fazer um negócio dar certo dá trabalho. A gente não pode querer que a gente tenha resultado sem se esforçar, sem sair da nossa zona de conforto, sem dar um passo além, sem fazer testes. Sabe por quê? Como a Cultivar teve um resultado super expressivo no Instagram, outras pessoas vão ter um resultado super expressivo no Facebook, outras vão ter um resultado super expressivo com venda local, outras vão ter um resultado super expressivos por marketplace, outras, enfim, cada uma vai encontrar um jeito e talvez uma ferramenta ou um ponto de venda que se identifique mais e que vai conseguir trabalhar melhor. Só que como que nós vamos descobrir qual é o nosso melhor ponto de venda se a gente não se permitir testar todas as possibilidades? De repente tu tá batendo cabeça no Instagram e o teu melhor ponto de venda é outro. De repente tu te identifica melhor com outro lugar que tu consiga vender. Claro que todos eles têm um jeito certo de fazer, não é de qualquer jeito. Tem que jogar o jogo do sistema. Aqui no Instagram, tem que jogar o jogo do Instagram. Lá no Facebook, tem que jogar o jogo do Facebook. No Elo7, tem que jogar o jogo do Elo7. Mercado Livre, tudo que tu for fazer, tu tem que entender bem como que aquela plataforma funciona para tu construir relevância. Olha, a Denise vende pelo Facebook e WhatsApp. Então, gente, a gente não pode bitolar no Instagram, não pode largar o Instagram de mão, porque o Instagram a médio e longo prazo ele pode ser excelente, talvez para resultados mais rápidos não seja a melhor opção, mas a médio e longo prazo, se tu não for desistir do teu ateliê daqui 1 ano e meio, 2 anos, pode ser que esteja bombando pelo Instagram se tu continuar fazendo tudo que tu precisa fazer. Mas até lá, vai explorar outros caminhos, entendeu? Não fique esperando que todos os teus resultados venham de um único pote, né, que é o Instagram.
E aí ontem alguém perguntou sobre vender para lojas. Para vender para lojas, a primeira coisa que tu tem que considerar é precificação. Tu tem que ter clareza sobre os teus números. Aprendeu a fazer precificação? Tem clareza sobre os teus números? Sabe quanto tu pode vender no varejo e quanto tu pode vender atacado? Sabe qual é o desconto que tu consegue dar para uma venda maior? Aí tu pode pensar em começar a vender no atacado para lojistas. E também é bom, gente, porque tu vai vender em mais quantidade. Ai, Carla, mas aí minha margem de lucro vai ser menor. Vai ser menor a margem de lucro. Mas tu tem que escolher o produto certo, um produto que tu consiga ter produção, um produto que tu consiga ter margem de lucro mesmo que seja menor. A gente já vai falar de outros pontos, né? E aí vender para lojistas, por exemplo, tá? Eu tô com uma lojista, tô com 2 lojistas na lista de espera que estão interessadas em revenda de sapatinhos. Elas entraram em contato comigo perguntando se eu fazia venda para lojistas. Eu disse que por enquanto ainda não, mas que eu ia ficar com o contato delas porque eu tinha planos. E perguntei qual era o produto que elas tinham interesse e 2 delas disseram que tem interesse nos sapatinhos. E eu vou vender os meus sapatinhos no atacado, muito provavelmente por um preço maior do que vocês vendem no varejo. Algumas, não todas, óbvio, que eu sei que algumas de vocês vendem já por um preço melhor. Mas por que eu tô falando isso? Porque uma loja, para vender um produto artesanal, não pode ser qualquer loja. Tem que ser uma loja que já esteja bem posicionada e às vezes tu vai encontrar uma trava justamente aí, né? Nessa questão da loja ser super bem posicionada e de repente tu ficar achando que teu produto não vai agradar aquela loja, ficar insegura, sabe, em relação ao teu produto, em relação a, enfim, até a loja negociar com alguém. Então eu acho que o que mais pega na hora da venda é a própria insegurança que a gente tem. Porque se tu vai numa loja bacana, numa loja tipo boutique, numa loja que tem condições de vender o nosso produto pelo preço certo, e ainda ter lucro no caso, né? Porque o lojista vai querer ter lucro também, óbvio. O lojista precisa cobrir um monte de despesas, né? É ponto físico, é funcionários, é um monte de encargos trabalhistas. Então, óbvio que tem que ter margem para ele ter um lucro considerável em cima, né? E então já começa por aí, né? A segurança de a gente procurar lugares que sejam alto padrão. Quem viu a live que a gente fez com a Vanessa? A gente tem que estar segura para ir para esses lugares. Pode ser que na tua cidade tenha uma loja só, mas mira nessa, entendeu? Por quê? Porque lá eles vão conseguir vender o nosso produto pelo preço que precisa. Agora, como que eu faço isso, Carla? Em primeiro lugar, uma loja desse nível vai pedir nota fiscal. Então, tu tem que ser pelo menos MEI. Tem que ser MEI, porque MEI tu consegue emitir nota fiscal para outro CNPJ, né? Tranquilo. Tu consegue emitir nota para CPF também, mas não tem obrigatoriedade, né? Então, pelo menos MEI, tem que ir no Cefaz para ver como é que faz a emissão da nota fiscal, ver tudo isso certinho. Tá preparada? Beleza, o lojista vai te pedir isso aí, tu tem que ter como... E faz a nota fiscal eletrônica, hoje em dia tá tudo tão mais facilitado, sabe? Tem programas gratuitos. Tem programas que são pagos para emissão de nota fiscal, mas tem programas gratuitos do Sebrae, às vezes da prefeitura da cidade, que tu consegue colocar. Então, é ir atrás das informações que tu precisa. Ó. Daí tu vai ir na loja ou com o produto de amostra ou com um catálogo muito bem feito, gente. Um catálogo muito bem feito. Tipo, investe num designer, sabe, para montar um catálogo, investe num fotógrafo para fazer boas fotos do teu produto. Não vai de qualquer jeito, né? Leva o teu produto, se tu puder, fazer o produto de amostra.
E aí vai na loja e pede, aí se veste de representante comercial da tua empresa. Não precisa estar super arrumada como se tu fosse uma cliente da loja, mas tu tem que estar vestida adequadamente, né? Tu tem que estar vestida como uma profissional que está indo lá representar o teu ateliê. E aí, emissão de nota fiscal é na Cefaz. Normalmente a Cefaz fica no mesmo prédio da Receita Federal, mas pode ser que em alguma cidade não fique, né? Nota fiscal é legislação municipal, então é difícil dizer exatamente uma regra, porque pode ser que de uma cidade para outra mude alguma coisa, mas no geral, né, a Cefaz fica junto com a Receita Federal, por causa que, né, são trabalhos muito próximos. Vocês estão misturando os assuntos tudo. E já falo sobre isso. Sobre consignar. Aí tu vai, né? Fala com... Vê quanta coisa até, né? A gente não pode fazer... Eu sempre falo isso pra vocês. Não pode fazer as coisas aleatórias. Tem que ter estratégia. Tem que saber o que tu tá fazendo. Tem que ter clareza no que tu tá fazendo para conseguir avaliar os resultados. Chegou lá na loja, pediu para falar com o representante comercial da empresa, ou representante comercial não, responsável pelas compras. A partir dali tu vai dizer: oi, eu sou a Carla Noronha, eu tenho um produto, queria saber se tu vende esse tipo de produto, queria saber se tu tem interesse de repente em colocar. Aí, gente, daqui pra frente é conversa, é negociação. Não tem como eu te dizer um script, porque vai que a outra pessoa responda uma coisa diferente e tu não sabe o que responder mais, tu vai ficar travada. Daqui pra frente é conversar com a pessoa. E tu pode até dizer: olha, eu tô começando agora com a venda para lojistas e eu, né, gostaria de ter o produto na tua loja, porque eu acho que representa bem. Vende teu peixe. Aí era o que a gente estava falando ontem, né? Perde a vergonha de falar bem do teu produto. Perde essa vergonha. Sabe? Fala bem, acentua os pontos altos, as qualidades do teu produto. Explica para essa pessoa qual é a necessidade daquele produto para as mães, por exemplo. Vai numa loja que, né, que tenha outros produtos que componham aquilo ali, que dê para vender junto. Conversa, se tu conseguir, por exemplo, deixar, às vezes, se for loja franqueada, porque como a gente está falando de lojas mais alto padrão, franqueada não compra direto assim, né? Porque daí eles não podem comprar nada que não seja realmente um fornecedor da franquia. Então, aí já nem adianta. Mas outras lojas, dependendo da negociação, daí tu pode oferecer uma primeira vez em consignação para fazer um teste, né? Gurias, eu começo a pensar em tanto produto. O kitzinho de capa de caderneta, com necessaire, com porta-fraldas, essas lojas não tem, gente. Né? Eles já... Porque assim, não vai oferecer bolsa. Bolsa tu tem uma produção de uma por dia, olha lá, tu não vai conseguir atender um lojista. Mas oferece peças menores, sapatinhos. Sapatinhos eu acho perfeito, né? Outras peças também que tu, né, olha assim, que tu consiga ter uma produção razoável para atender ali. E ter aquele produto naquele ponto de venda. Vê quais são as coleções que a loja tem, pergunta quais são os produtos que mais vendem, o que as mães mais compram, para tu fazer produtos que combinem, que casem com aquilo, que possam ser vendidos junto. É tudo uma questão da gente ter um olhar estratégico. E mesmo que tu não consiga, gente, mesmo que tu vá numa loja e receba um não, olha a experiência que isso já vai te trazer, porque aquela pessoa, ela vai te falar alguma coisa, as pessoas não vão nos enxotar das lojas, elas vão trocar uma ideia com a gente, e mesmo quando elas disserem não, elas podem te dar uma dica, podem te dar uma sugestão, ou tu pode sair da loja com esse tipo de informação, o que que tá vendendo mais, o que que as mães estão procurando aí na tua cidade, para tu começar a oferecer isso também, de repente, nos grupos do Facebook, porque daí tu já tá sabendo, porque tu tem que sair da tua bolha para olhar pro mercado, gente. Às vezes a gente tá só olhando para grupo de artesanato. Aí o que as outras artesãs fazem, a gente quer fazer. E a gente esquece de olhar pro que tá vendendo na nossa cidade.
que a loja da tua cidade está vendendo? O que as mães estão procurando aí? Ah, não vendo para minha cidade, mas aí tá querendo fazer uma coisa que a artesã lá do outro lado do país está fazendo. E não tá olhando para as lojas de maternidade da tua cidade. O que de fato elas estão vendendo para as mães que moram aí? É ter essa visão, sabe? É olhar para o mercado e se ver como parte integrante desse mercado. Que tu também tem um produto para colocar nesse mercado. Então, é perder o medo de ouvir um não. É perder o medo de buscar esse mercado informações, né? De olhar nas lojas o que está acontecendo, o que está vendendo. É a gente parar de olhar só para outras artesãs, gente. Enquanto vocês passarem olhando para o trabalho de outras artesãs e tentando imaginar por que outras artesãs estão vendendo, vocês vão ficar num ciclo sem fim, porque vocês, não, eu vou fazer isso agora, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e vão de artesã em artesã tentando fazer o que as pessoas estão vendendo, porque imaginam que seja aquilo que está vendendo. Mas tudo vende, tudo vende. Se tu abrir o teu olhar para o mercado, ao invés de ficar olhando só para o mercado de artesanato. O mercado de artesanato é uma coisa, o mercado onde o teu produto está inserido é outra. Eu não vou saber quais são as necessidades das mães se eu estiver olhando só para artesãs, gente. Porque às vezes, por exemplo, eu vendo só os paninhos do enxoval. Aí eu posso achar que, cultivar vende paninhos de enxoval, vou fazer isso. E aí tem outras necessidades que eu não tô zero olhando para elas, que eu poderia estar atendendo e eu não tô, porque eu tô olhando lá porque outra pessoa tá vendendo. Entende? Olha para o mercado, vê quais são as possibilidades. O que as lojas que vendem enxoval de bebê, o que elas estão vendendo? O que as mães estão procurando? Começa a ir visitar as lojas da tua cidade, mesmo que não seja ainda para oferecer produto. Entra nas lojas, vê o que tem. Sei lá, diz que tu tá pesquisando um chá de bebê, sei lá o quê. Mas vai nas lojas, olha, pergunta para a vendedora o que mais está vendendo. Assim tu já vai começando a ter segurança, aquele ambiente já fica menos desconhecido para ti, para numa próxima vez tu poder... Eu tive sapatinhos numa loja aqui exatamente assim, entrei na loja, comecei a ver as coisas que tinha, pedi para falar com a responsável pela loja, a moça que estava no balcão me atendeu, provavelmente fosse a dona ou a gerente, né, que estava ali, loja local, conversei com ela sobre os sapatinhos, expliquei, mas tem que explicar, tem que vender teu produto, tem que falar bem do teu produto. Olha, eu tenho um ateliê, eu faço sapatinhos artesanais e os sapatinhos artesanais são os mais indicados para bebezinho. Eles são praticamente uma meia de conforto, só que eles são mais estruturadinhos. E aí vende teu peixe. Poxa, por que a pessoa não vai querer ter um produto desse na loja dela? Bem feito, bonitinho, né? Que deixa umas amostras no sentido de um de cada tamanho, para que elas possam abrir a embalagem, manusear, para a pessoa ver o tamanho, a pessoa que vai comprar, né? Ou se tiver com o bebezinho, poder experimentar no bebezinho. Tem que ter essa visão, assim, sabe? Então, eu acho que para a loja é isso, né? A informação você já tem. Agora, essa informação só vai virar conhecimento quando vocês se permitirem colocar em prática. Não adianta só ficar jogando informação na mente e não fazer nada com essa informação. Tem que fazer acontecer. Tem que ouvir muito não. Perde o medo de ouvir não. Se tu ouvir não, tu vai ficar no mesmo lugar que tu já tá, não vai acontecer nada de pior. E mesmo ouvindo não, tu ainda sai no salto positivo, porque tu vai ter aquela experiência. E tu já vai saber o que falar numa próxima. Não desiste de primeira.